Olá, gente, tudo bem? Vamos dar início às nossas análises, tá? Valendo ressaltar aqui, gente, que é importante terminarem as suas atividades, tá? A gente já está dando alguns conteúdos aí para vocês, algumas reflexões, e que são importantes dentro das questões que vocês vão trabalhar, né, diante das provas que a gente tem pela frente. Diante disso, a gente vai iniciar fazendo algumas observações aqui, tá? De alguns conteúdos importantes, tá? Para vocês. Ó, primeiro, gente, essa questão aí ela é muito legal. O que é que trata essa questão, gente? Ela tá trazendo um mapa aí mundi, tá? E depois ele tá pedindo aí, considerando o princípio científico dos grandes conjuntos paisagísticos do globo terrestre para as regiões temperadas, na figura, são aplicáveis à situação os números. Vê, ele só está perguntando o seguinte, tá vendo o globo aí? Tá vendo o planisfério? Eu quero apenas que tu ache aí as zonas, os pontos que estão na região temperada. Só. Beleza? Tranquilo. Ó, considerando o princípio, quais são? Ó, gente, lembra daquele mapa que a gente tem a zona mais quente aqui na linha do Equador, entre os trópicos, e depois a gente tem a zona intertropical aqui, aí é a zona temperada e a zona polar, temperada e polar. Se a gente for analisar aqui, ó, essa daqui ainda é intertropical e intertropical, tá perto, tá entre os trópicos. Esses três pontos aqui, se a gente olhar direitinho, tá? Fazem parte da zona temperada. Então, a nossa resposta vai ser a letra A, tá? Que vai ser o ponto 1, 2 e 3. Basicamente, fechou. São questões assim que vocês vão ter questões um pouco mais complicadas, mas vai ter questões simples, que muita gente, por aquilo que pareça, ainda erra questões como essa, tá? É simples, mas tem muita gente que erra. Então, ó, eu até tinha colocado um mapa aqui para ilustrar a vocês. Ó, só tu olhar aqui, ó. Zona temperada norte, zona temperada sul. Aqui, ó, zona tropical e intertropical, entre os trópicos. Então, essas zonas mais quentes. E aqui a gente tem a zona temperada norte e a sul e a zona polar. Norte e sul, tá vendo? Pronto, basicamente isso aí é o toque para a gente fazer essas questões tranquilo, tá? Ó, vê essa daqui, bem interessante. Cadeias orogenéticas ou dobramentos correspondem a grandes curvamentos e côncavos e convexos que surgem na superfície terrestre, resultantes de forças tectônicas, ou seja, da orogenia do decorrer da história geológica. Nesse contexto, é correto afirmar que as cadeias orogenéticas recentes ou dobramentos recentes formam o quê? A gente só está perguntando, nesse contexto aí, o que vai se formar? Vai se formar os pampas gaúchos. Gente, lembra de orogenia, dobramento moderno, né? Tudo no contexto relacionado ao movimento, né, das placas tectônicas. Ó, planícies alagadas, veio para confundir mesmo, mas a questão não é tão difícil. Ó. Extensos planaltos, grandes bacias sedimentares. Não, quando a gente fala de dobramentos, a gente está falando, ó, grandes montanhas e cordilheiras de elevadas altitudes. Simples, dobramentos modernos. Aí a gente tem aqui, né, justamente aqui no Brasil, no Brasil não, na América do Sul, no Brasil não tem, tá? A gente não tem dobramento moderno no Brasil. A gente tem movimentos de placas, né? Só que a gente só sente alguns terremotos porque a gente tem algumas falhas tectônicas. Então essas falhas vai fazer justamente que a gente sinta alguns terremotos em algumas regiões, tá? Como já aconteceu agora há pouco, aconteceu em Pernambuco, como aconteceu também na Bahia e acontece em Minas Gerais e em alguns estados. Então isso é normal acontecer, né? Mas a gente não tem impacto
dos locais onde a gente tem os próprios dobramentos modernos, as grandes cadeias de montanhas como os Andes. Então, diante desse contexto, a letra certa é a letra E, tá? Cordilheira dos Andes, montanhas rochosas, os Alpes. Aí a gente tem Cordilheira do Himalaia, tá? Que a gente pode citar como grandes dobramentos, tá certo? Ok? Tudo certo. Então, cuidado com questões como essa. É um absurdo aqui ele tocar em Pampas Gaúchos. Mas, por incrível que pareça, a gente tem questões assim e a gente tem que se preparar. Por isso que eu digo, tem que estudar, pessoal. Estudar. Tá? 3.3. Olha aí, ó. Questão, ó. SSA na veia. Ah, professor, só cai questão assim na SSA? Não. Mas é tradição. Aí, vê só. Então vamos analisar essa questão aí. Ó. O homem, não diferente das outras demais espécies, modifica seu meio. Dessa maneira, interfere nos ecossistemas. Embora, na maior parte das vezes, com significativos impactos ambientais, em função, principalmente, do atual modelo de desenvolvimento adotado pela maioria dos países, o atual padrão de desenvolvimento caracteriza-se pela exploração excessiva e constante dos recursos naturais e pela geração maciça de resíduos, além da crescente exclusão social. De modo geral, os impactos ambientais estão relacionados com a necessidade energética do homem e sua consequente exploração ambiental. Nesse contexto, afirma-se que os processos de despoluição do meio ambiente são utilizados para evitar a geração de resíduos primários como remediação. Gente, analisando direitinho, a gente vai observar e vai ver que isso não acontece, né? Utilizados para evitar de despoluição, para evitar o ambiente e evitar a geração de resíduos? Falso, tá? Então, a alternativa falsa. 2. Vamos ver a 2. As técnicas poluidoras de recursos naturais assemelham-se ao uso da reciclagem da água em processos industriais. Justamente. Tem uma técnica que é interessante, que é essa questão da a reciclagem, né? Algumas técnicas que a gente utiliza, né? Reciclagem que ajuda justamente a gente diminuir esse impacto, tá? Então, as técnicas poupadoras de recursos naturais assemelham-se ao uso da reciclagem da água em processos industriais que são importantes, tá? Então, o 2 está correto. Pessoal, se o 2, eu tenho certeza que o 2 está correto e o 1 está incorreto, o que é que eu faço, gente? Então, eu corto logo a A e a B, que não vai fazer parte, e só fico com as outras 3. Beleza? Vamos ver. Então, 3. Os métodos de controle reduzem níveis de emissões de efluentes e garantem a sustentabilidade de um determinado espaço. Vê, ele está dizendo que os métodos, né, de controle em níveis de emissões de efluentes esses métodos de controle de emissões garantem a sustentabilidade. Não garante, não é bem assim, tá? Nem todos os métodos não vai garantir a sustentabilidade, né, só desse espaço em si, apesar que é algo global, tá? Então é algo que tem influência. Eu não estou fazendo aqui, mas alguém está fazendo lá em outro país, em outra região, que pode ocasionar algum problema aqui depois. 4. As tecnologias mais limpas apresentam um menor coeficiente de emissões de poluentes por unidade de produto. Então, essa também está verdadeira. Então, a 2 e a 4, a letra certa é a letra D. Tá bom, gente? Letra D é a letra correta. Então, nossa terceira questão.
Vamos para a quarta. V. A questão ambiental deve ser compreendida como um produto de intervenção da sociedade sobre a natureza. Diz respeito não apenas a problemas relacionados à natureza, mas a problemáticas decorrentes da ação social. A partir do excerto acima, pode-se concluir corretamente que os problemas ambientais globais residem em quê? Residem nenhuma das alternativas, a letra E, né? Vamos ver. Apenas nas relações de produção, porque estas não têm vinculação com o consumo, tem sim vinculação com o consumo, D não é. Principalmente na forma de exploração dos recursos naturais não renováveis. Também essa não é a resposta, né? Principalmente na forma não renovável, né? Bem assim. Letra B. Nas relações de consumo e não nas relações de produção. Também, tá? Não é a alternativa verdadeira. Letra A, gente, ela diz assim, ó, na forma como o homem em sociedade apropria-se na natureza. Justamente como a gente tem se apropriado, como a gente tira os recursos, como a gente utiliza esses recursos, né? Então, como a gente transforma esses recursos. Então, é justamente a letra A correta, que ele traz essa observação aí importante. Vê, agora a gente tem aí, né, mais uma questão, né, justamente que é bem parecida com a questão do SSA, né? Aí a gente tem o que? O território brasileiro apresenta diferentes tipos de clima, que são influenciados por fatores variáveis, como a fisionomia geográfica, a extensão territorial, o relevo e a dinâmica das massas de ar. Com relação às características climáticas do Brasil, analise as proposições. Então, características climáticas do Brasil. O que é que a gente vai ter? Primeiro, a influência tropical do clima brasileiro está, né? Vamos ver essa afirmação aí, tá? A influência do clima tropical do clima brasileiro está associada ao fato da maior parte do país estar localizada em uma área entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. Verdadeiro, tá? Verdadeiro. Tá? Verdadeiro. Os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm clima subtropical por estarem localizados abaixo do trópico. Verdadeiro também, tá, gente? Então a gente tem 1 e 2 verdadeiro. 3. No Brasil predominam os climas quentes e úmidos. Verdadeiro, 3 verdadeiro, tá? Ó, 1, 2, 3. Tá? Aí vê. No interior da região Nordeste, o clima predominante é o clima tropical, tendendo a seco, pela regularidade de ação das massas de ar. Também verdadeiro, gente. Clima é tropical semiárido, tá? Então, é o clima tropical. Quinta, no interior da região Nordeste, o clima predominante é o subtropical. Sub não, a gente já viu lá em cima que sub é o quê? Ó, na afirmativa 2. Subtropical por estarem localizados abaixo do trópico. Justamente, a gente vai ver que o Nordeste está acima do trópico. Então, a letra certa é a letra C. Beleza? Gente, vê só, a gente tá para ter uma atividade, né, de apresentação. Então eu vou separar grupos, né, e a gente vai estar marcando essa atividade aí com vocês. Beleza? Que a gente vai fazer uma atividade bem legal, tá? Onde vocês vão expor um tipo de seminário. Eu estou vendo aí como é que eu faço para a gente ver direitinho. Tenho que me programar direitinho com vocês, inclusive eu tenho que saber o horário de vocês livre, tá? Então, demais, um abraço para vocês, espero que logo a gente, se Deus quiser, vai estar juntos, tá bom? Um abraço, gente, se cuidem.